Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 383º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo ok. E pá, vamos começar a falar, pá, se calhar do feriado mais importante da República Portuguesa, que é pá, o dia de amanhã, o dia 25 de Abril, em que se comemoram 52 anos da Revolução dos Cravos. E pá, é bom que se continue a comemorar. Vai haver bué das cenas, imaginem. E lá está, e eu estou a dizer isto agora, se calhar deveria ter dito no episódio anterior, porque quando isto sair já será dia 26 de Abril. Não, dia 27 de Abril. Por isso, quando isto sair já passou e a maior parte destes eventos já passaram. Mas tipo, haverá concerto da Ana Lua Caiano em Guimarães, Manel Cruz em Santo Tirso. Eu e a senhora engenheira também vamos ver um concerto da Vila Real hoje, ainda no contexto das celebrações de 25 de Abril. E pá, tem sido um bocado triste. Ver o nosso governo a tratar do assunto 25 de Abril. Isto porquê? Porque depois de, no ano passado, haver toda aquela luta para se comemorar o 25 de Novembro, saiu agora há uma semana a notícia de que o Museu do 25 de Abril está bloqueado porque o governo travou o projeto e deixou sem financiamento. E pá, está tudo bem, ok? Está tudo bem, é um caminho. Eu ia dizer legítimo, mas não é legítimo, ok? Não é legítimo, porque acho que qualquer pessoa que goste de viver na democracia, que goste de um regime diferente do salazarismo, deveria apoiar toda a memória acerca desse feriado. Mas se calhar o nosso governo acha o contrário. Por isso, pá, acho que devemos continuar a comemorar, continuar a aproveitar, continuar a festejar enquanto podemos. Enquanto, como eu li numa notícia, o 25 de Abril não passa a ser só uma memória longínqua, ok? Quando chegarmos a esse ponto, acho que vai ser um bocado triste. Mas, já. Depois, pá, cenas que aconteceram esta semana. No sábado, eu, senhor engenheira, senhor doutor, CEO, João Silva e José Lopes, fomos ao Teatro Clube, na Póvoa de Lanhoso, assistir ao concerto de lançamento do EP de estreia do Ricardo Reis Soares, Contratempo. E pá, deve ter sido a minha segunda vez no Teatro Clube, sendo que a primeira foi tipo numa visita de estudo quando andava, sei lá, na primária, ou quando andava, sei, para aí no quinto ou sexto ano. Pá, eu gostei do concerto, e é a tal cena. Aquele concerto eu acho que foi a prova definitiva do que para mim cada vez mais é música, ok? Que é, não interessa só seres muito bom tecnicamente, não interessa seres um profissional exímio, a menos que, sei lá, toques numa orquestra, mas isso não interessa para nada se tu não conseguires passar nada. Ok? Se tu não conseguires passar nada. E pá, o gajo conseguiu passar muita cena, ok? Nem que seja a tensão sexual que estava ali no palco entre ele e a namorada dele, segundo algum familiar que mal viu a rapariga a entrar, disse: este é que namorou com ele. Mas pá, notava-se que ele estava a jogar em casa, notava-se que grande parte da audiência era da família dele, mas lá está, mesmo assim ele conseguiu transmitir cenas para quem não fosse da família. Que provavelmente era só eu, o senhor engenheiro e os outros dois comparsas. Qual é que foi o problema, pá? Qual é que foi o problema? O problema foi que no dia anterior, eu e a senhora engenheira fomos furar mais uma vez o nosso cartão de sócios do Royaro e pá, talvez eu tenha comido um pouco demais. Talvez tenha acontecido isso porque a meio da noite eu estava bué mal disposto e então acordei para beber uma água das pedras. Calma, eu não sou o Salvador Martinho, ok? Eu bebi efetivamente uma água das pedras, isto não é só publicidade. E pá, depois lá consegui dormir, mas lá está. Não foi uma noite feliz. Corta para sábado então e voltou a acontecer Fontaines DC. E agora, para as pessoas mais desatentas, perguntam: o que é acontecer Fontaines DC? Pá, na edição de 2024 de Paredes de Coura, acho eu, exatamente, tivemos Fontaines DC. Qual é que foi o problema? Pá, foi no último dia.
e eu já estava de rastos, de tal forma que eu estava quase a adormecer, e se num momento ou outro eu não tivesse agarrado a senhora engenheira, eu tinha capotado, ok? Eu tinha capotado. E ali estava a acontecer a mesma cena. Eu estava sentado, estava-me a bater ar-condicionado, que pá, Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso. Acalma-te lá, caralho. Não estava assim tanto calor. Não era preciso o ar-condicionado estar com menos 20 graus. Aquilo não é Passos de Ferreira, ok? Por falar nisso, segundo José Lopes, nós entramos num portal maligno na Póvoa de Lanhoso, ok? Isto porquê? Porque a senhora engenheira precisava de uma água das pedras porque se estava a sentir mal. Calma. Calma, eu não quero patrocínio. Quer dizer, se quiserem patrocinar, patrocinem. Mas isto não é o ar livre de Salvador Martinha. Calma. Calma, Pedras Salgadas, calma. Mas então, entramos nesse portal maligno antes do concerto. Depois fomos então ao concerto. Estava a aconteceu o Fontaines DC. Pá, saímos do concerto e pá, José Lopes continuou a ser demasiado gentil e o caralho estava a carregar velhotas e mais não sei o quê. E pá, nós tivemos de abandonar. Ficou só o senhor Dr. João Silva à espera dele para se despedir, mas tivemos de abandonar. Qual é que foi também outro ponto de destaque nesse sábado? Eu e a senhora engenheira comemos pela primeira vez franuís, ok? E pá, lá está, mais uma vez eu ouvi falar disto pela primeira vez no Terapia de Casal. Eles falaram muito bem da marca do Continente. Nós fomos aí comer uma pokeball e depois cedemos ao Franui de sobremesa. E pá, eu digo-vos uma coisa. Top sobremesas para esta altura do ano. Isto porquê? Porque é doce, é fresquinho e tu sentes que estás a comer fruta, ok? Mesmo que a fruta esteja ali mergulhada em chocolate, mas o teu organismo de certa forma pensa, é saudável, ok? Não é só chocolate. Não, tem ali qualquer cena saudável, estás a ver? E pá, foi engraçado porque nós primeiro jantámos, depois voltámos para pedir a sobremesa e ela disse, aqui na embalagem diz que tem de esperar meia hora. E nós, ok, vamos esperar meia hora. Tipo, não, saímos do estacionamento e começámos logo a amassar os franuís. Começámos a amassar os franuís e pá, deu-nos até à viagem, ok? Deu-nos até chegar à Póvoa de Lanhoso, ali um come, outro come. Pá, muito bom. Muito bom, gostei muito e pá, recomendo, se quiserem patrocinar também podem patrocinar, ok? Começa a fazer uma dieta à base de água das pedras e franuís. Pá, o que é que eu não gostei? Eu não estou a gostar nada desta cena das embalagens volta. Isto porquê? Porque isto supostamente foi uma medida da União Europeia para incentivar a reciclagem e até aqui tudo bem. Ok, até aqui tudo bem. Qual é que é o problema? O problema é que tu não podes simplesmente fazer como aquele pessoal da Avenida Brasil que trabalhava no lixão. Foda-se, Avenida Brasil, meu, grande referência. É uma novela de 2012, mas continua fresquinha na minha memória. Tu não podes fazer como aqueles putinhos que trabalhavam no lixão a apanhar garrafas e latinhas e o caralho. Não podes simplesmente ter tudo o que tens em casa e chegar lá e despejar, ok? E eu achava isso. Eu até estava naquela de, olha, nós temos aqui embalagens, vamos guardar, que assim aquilo começa a funcionar e nós, recebemos logo na loucura 50 cêntimos. Acho que eu tinha 5 garrafas, ok? E então, vou eu, tipo, depois o Bruno Aleixo falou disso, por acaso tinha-me acontecido no dia anterior ou assim, que é, e agora vou eu com uma saca cheia de garrafas para despejar. Tipo, o Lidl já está à frente, já está a lançar um saco só para garrafas e um depósito para tu teres em casa só para depositar as latas e garrafas, que é tipo, como o capitalismo é bonito. Que é tipo, olha, nós vamos aqui incentivar a reciclagem, ok? Dando 10 cêntimos por uma embalagem. Mas, calma, não vai ser só assim. Nós, para compensar isso, vamos aqui criar uns saquinhos especiais mais resistentes. Mas espera aí, mas será que isso incentiva a reciclagem sendo que tu vais produzir mais merdas? Pá, calma, um assunto de cada vez, ok? Depois, se calhar, vamos criar um contentor para receber esses mini contentores, está bem? E tu recebes €1 por cada mini contentor. Calma, um assunto de cada vez, estás a ver? É tipo, como o ser humano é uma cena extraordinária, que é, consegue sempre arranjar maneira de
chuchar dinheiro a alguém. E é tipo, esses contentores custavam tipo, não sei se era 10, se era 20 euros. Sendo que de cada embalagem tu recebes 10 cêntimos. Imaginem quanto é que era preciso para esse contentor ficar, entre aspas, de borla. Mas, muito sinceramente, não sei até que ponto isto é útil. Porque só a cena de tu não poderes amassar a garrafa já é uma estupidez. Porque é muito mais fácil tu amassar 50 garrafas, deitares ao teu ecoponto em casa e depois deitares no ecoponto normalmente, do que tu transportares 10 garrafas por amassar, por exemplo. Estás a ver? E então, lá vou eu com o saco, chego então a uma máquina, meto a garrafa, não dá. E eu, já perdi aqui 10 cêntimos. Não, meto outra. Também não dava. E depois então eu, ok, vou agora fazer como um ser humano derrotado e vou finalmente ler as instruções. E então ponho-me a ler tipo um idoso, olhar para a máquina e então diz, nós só aceitamos só aceitamos as que têm o símbolo volta. Por isso, onde é que está aquela cena bonita de nós queremos é aumentar a reciclagem? Não, desculpem. Tipo, é que eles só te dão os 10 cêntimos depois de te cobrarem os 10 cêntimos. Não faz sentido, ok? Não faz sentido. Porque se fosse para incentivar a reciclagem, imaginem, aquele pessoal louco que armaneza lixo em casa podia aproveitar para, sei lá, levar o quarto do plástico. Que deve haver esse pessoal que é acumulador, ok? E tem um quarto só para o plástico, estás a ver? Mas não, eles só querem te dar dinheiro depois de tu pagares. E então isso foi um bocado decepcionante, ok? Quase tão decepcionante como aquela publicidade do Vasco Palmeirinho e da Inês Lopes Gonçalves, ok? Quase tão decepcionante como essa. Porque lá está, porque se a publicidade fosse fixe, se calhar um gajo tinha percebido à primeira e escusava de fazer figuras. E agora ando com um saco de garrafas, acho que eu tirei do carro, mas agora simplesmente vou amassá-las e fazer como sempre. E depositá-las no ecoponto. Mas pronto, nem tudo foi triste nesta semana. Houve momentos positivos. E o momento mais positivo é ver a vida social do Fausto. Ok? E acho que é aquela cena de pai de pet orgulhoso que é tipo, caralho, o nosso filho tem bué da sorte, olhem para ele dá-se bem com toda a gente. E então, foi engraçado porque no outro dia a senhora engenheira disse-me assim, eu hoje fui passear o Fausto, mas o amigo dele não estava no muro e ele então ficou um boeda triste, ficou a olhar, mas ele não vinha. Por isso, quando chegares a casa, por favor, passeia. E tipo, eu cheguei a casa, não fui passear, depois fomos treinar, depois aproveitei ali um espaço em que a senhora engenheira tinha outra cena para fazer e então levei-o a passear. E ela tinha toda a razão. Ela tinha toda a razão, porquê? Porque esse cão é bem engraçado porque, eu não sei se foi propositado, se não, mas entre a grade e o muro da casa vizinha tem assim um espaço em que ele cabe na perfeição. E ele, tipo, mete-se lá apoiado no muro com as patinhas para fora e apoia lá a cabeça e fica só a ver a banda a passar. E então imaginem, eu ia a passear o Fausto na rua, ok? O cão estava lá numa varanda que tem nessa casa, mal viu o Fausto, começou aos saltinhos para vir ter no muro, foi lá para o sítio dele, o Fausto começou logo a tentar chegar-lhe, e então foi bem engraçado, e eu, ok, senhor engenheiro, ok, tinhas toda a razão, valeu totalmente a pena. Depois, ainda tem, aqui na nossa rua, ainda tem um pincher, que é louco, como todos os pinchers, e que fica maluco quando o vê. E tem 2 labradores que, top criaturas loucas da rua. Um fica a ladrar e ele é engraçado porque ele tem tipo 4 ou 5 pontos estratégicos em que ele fica a ladrar e o Fausto passa por ele e quase que ignora. Ou então só o tenta cheirar. E depois tem outro meu que foi quando eu comecei a passear, assustei-me bué. Porque imaginem, eu estava a falar com a senhora engenheira ao telemóvel, estava a levar o Fausto e o gajo meu bateu contra o portão e eu pensei que ele me ia saltar para cima, estás a ver? E assustou-me de caralho. Mas pronto, ao início o Fausto tinha medo dele, agora como já é mais crescido, já só pensa, que louco aqui a ladrar. Mas pronto, tem esses e depois, tem animais que ele vai conhecendo nos parques, que é aquela cena do networking que eu já falei aqui, networking canino, que é muito forte. Se calhar vou começar com o último que ele conheceu, que foi
o Camões, ok? Que é o cão de uma amiga de senhora engenheira, amiga barra colega de senhora engenheira, que pá, ela simplesmente disse assim à senhora engenheira: eu queria que o Camões conhecesse o Fausto, só que o Camões é bué assustadiço. E ela então depois contou que tipo, ele foi atacado quando era pequeno e essas cenas, e então é normal ter traumas. Isso é uma cena bué da fixe no Fausto, que eu acho que ele só tem um trauma que nós ainda estamos a analisar, mas sempre que ele está num sítio ele fica assustado. E sempre que ele vê uma pessoa ele fica assustado. E eu acho que é desse trauma, de uma cena que aconteceu uma vez. E acho que o assustou, ok? Mas é a única cena. Por isso, acho que estamos a fazer um bom trabalho. E então, tipo, o Fausto já estava há mais de uma hora no parque, já tinha brincado com outra cadela, que eu vou falar em seguida. Já tinha andado com um pau gigante. E quando digo um pau gigante era tipo um pau de 1 metro, ok? E ele tinha andado, porque foi bem engraçado, porque eu depois também sou... Eu confesso que não seja um pai de pet fácil, ok? Porque eu vi aquele pau e eu disse assim à senhora engenheira: olha, está aqui o pau perfeito para o Fausto. E depois ela é bem engraçada porque ela acredita nas merdas que eu digo. E ela então pensou: olha, é mesmo uma cena sensata da parte dele. E então Fausto pega, e era tipo quase uma estaca de 1 metro, e eu atiro. E claro que ele foi buscar, ok? Porque ele é um cão que obedece, ok? Ele sabe que quando se atira um pau, ele tem de o apanhar. E então foi bem engraçado, mas andou-se a cansar com esse pau, andou a brincar com a outra cadela e ainda estava cheio de força para brincar com o Camões. Mas não aconteceu, porque tem de ser baby steps para o miúdo se ir habituando. Mas foi interessante. E então, nesse dia, ele conheceu a Dolly, ok? Conheceu a Dolly e pá, quem é que é a Dolly? A Dolly é uma cadela adulta semi-obesa, ok? E pá, vamos pôr logo as merdas em cima da mesa, porque se eu vos contar só o que o seu dono estava a falar, as pessoas pensam: ok, a Dolly está ali super fit. E não, a Dolly está obesa, ok? É preciso dizer as merdas como elas são. A Dolly está obesa. Isto porquê, pá? Porque então o dono estava assim a falar, ele tinha aqui... Primeiro, pá, ele estava de corta-vento, daqueles corta-ventos com... Exatamente. Corta-vento azul petróleo. Era nesse estilo que ele estava. Aqueles corta-ventos tipo impermeáveis, estás a ver, da Decathlon, só que era de outra cena qualquer. E estava de sapatos castanhos de camurça. E é tipo, bro, quem é que vai para um parque de sapatos castanhos de camurça? Ninguém, ok? Ninguém. E primeiro, quem é que anda com um corta-vento e com sapatos castanhos de camurça? Ninguém, caralho. Só aquele gajo. Mas o gajo então começa a conversa. Primeiro começou a elogiar o Fausto, a dizer: oh, isto é um bonito, estás mesmo bem, estás atlético. A dizer isso. E depois, pá, do nada, sem um gajo puxar a conversa, um gajo só a fazer aquela conversa de: a Dolly também é muito linda, anda ali, então. Tipo, só nesta conversa. E então o gajo começa a dizer que: eu nasci em Castelo Branco, mas já estou em Guimarães há 25 anos. E o meu pai tinha uma quinta com muitos animais. E então o veterinário que cuidava desses animais também cuidava dos cães do meu pai. Que ele disse que raça é que era tipo, sei lá que raça é, meu. Caguei para raças, ok? Eu não vejo raças. Como um beat que eu vi no outro dia, bué engraçado, ok? De um humorista português. Eu não diversifico o meu dinheiro. Já tenho bué moedas pretas no meu bolso. Comédia portuguesa está lá no top, ok? Mas eu também não vejo raças, ok? Para mim, quanto mais diverso, melhor. E então, o gajo primeiro começou a elogiar então o porte atlético do Fausto, a dizer: é que é preciso ter cuidado, que depois acontece como a Dolly. Que ela começou a engordar. E vocês sabem, não é? Hoje em dia toda a gente dá ração, mas não se deve dar ração. Não se deve dar ração, porque o que se deve dar é carne cozida, que é o que nós damos à Dolly. Nós damos metade de ração, metade de carne cozida. E atenção, a Dolly ainda está numa dieta que nós damos-lhe só metade da dose que ela deve comer de ração. E é tipo, não, desculpa. Pá, podes dizer o que quiseres, podes dizer que vieste de Castelo Branco, o teu pai pode ter tido uma quinta, ok? Podes ter um amigo veterinário que o teu pai já morreu há não sei quantos anos e esse amigo veterinário ainda continua vivo, ok? Tudo bem, essa parte eu acredito. Agora, dizes que a tua cadela só come metade da dose recomendada, pá, desculpa, mas não pode ser, ok? A menos que ela seja aquelas pessoas que come um pedaço de maçã
e entra no organismo dela e transforma-se em 3.000 calorias. A menos que seja isso. O que me parece estranho que seja. Ok? Mas o gajo a dizer, deve-se dar comida, deve-se dar carne cozida, que é o que nós damos à Dolly. Mas, esse veterinário até dizia que se devia dar carne crua. Que era o que ele dava aos cães dele, carne crua. E depois a senhora engenheira, bué forte, disse assim, nós devíamos dar carne cozida. Que é como o senhor dá à cadela dela. Atenção, ela disse isto depois de já termos aquela distância de segurança do maluco. Ok? Ela disse assim, devíamos dar carne cozida, não é? Porque depois, enquanto o senhor está aqui a brincar com a Dolly, quem é que ele está a cozer a carne para o jantar da Dolly, caralho? Não é ele. Assim não custa nada dar carne cozida. E eu, vamos, caralho. Feminismo acima de tudo. Mas então, chatíssimo a dizer então para termos cuidado que a Dolly de setembro a dezembro entra numa dieta louca e é tipo... Bro, ninguém está a acreditar nessa cena, ok? Essa persona não está a entrar na cadela que nós estamos a ver. Mas foi interessante este contacto com a Dolly, ok? Porque foi importante para o Fausto aprender o que é consentimento. Já que, a Cristina Ferreira tem assim um bocado de dificuldades. O Fausto aprendeu porque sempre que ele tentava cheirar a vagina / cu da Dolly, ela ladrava-lhe, ok? E tentava ferrar-lhe. Eu acho que mesmo assim ele não percebeu. Eu acho que o que ele tirou dessa lição foi: olha, se eu lhe cheirar o cu, é a única forma dela correr atrás de mim, por isso vou-lhe continuar a cheirar o cu. Também é um ponto de vista válido, ok? Também é um ponto de vista válido, mas se calhar temos de ensinar consentimento ao nosso cão. Mas depois então fomos ter com o Camões, depois dele andar louco a correr, e lá está, sempre que vimos um cão e vimos cá um dono disponível para a interação, nós vamos tentar. Quando isso não acontecer, o Fausto também se desenrasca bué bem sozinho, ok? Ele às vezes desce as escadas, que eu costumo abrir a porta de entrada, depois nós temos assim umas escadas e um mini passeio até ao portão da rua. E ele deixa essas escadas e ao lado das grades tem assim umas pedras de jardim, que são já do jardim do vizinho, só que ele consegue através dos buracos das grades chegar. E às vezes ele rouba assim uma e é a diversão dele, ok? Ele põe-se a brincar sozinho com uma pedra. Se parece um bocado autista, parece, mas faz-lhe feliz. E ele fica feliz com isso. E no fundo é isso que nós queremos para os nossos filhos, ok? É que eles sejam felizes. Por isso, estamos muito contentes e muito orgulhosos com o trabalho que estamos a fazer na educação / criação de Mr. Faustini. Mas depois, antes de ir para as recomendações culturais, temos aqui 2 eventos que irão acontecer. O primeiro é já no próximo fim de semana, dia 2 de maio de 2026, que é o Generation Open Day, que lá está, é sempre um evento gratuito para o pessoal conhecer o Generation. Tem aqui muitas cenas a acontecer desde as 2h30. Ok? A programação vai desde as 2h30 até às 3 da manhã. Por isso Mas eu destaco, se calhar, Bonga às 21h30 e Femme Falafel às 23 horas. Destaco estes nomes. Acho que os outros eu não conheço assim tão bem. Talvez vá ouvir para... Ou então vamos à descoberta. Ok, ou então vamos à descoberta. Mas vou tentar estar presente porque das vezes que eu fui, descobri sempre cenas novas e vi sempre cenas fixes. Por isso, recomendo muito. E depois, o outro evento, também já é um habitué deste podcast, que é o Rock Nordeste, que vai voltar nos dias 19 e 20 de junho, que desta vez nem houve assim muito engonhanço, ok? Revelaram logo tudo. Eles costumavam partilhar nome a nome. Desta vez lançaram o cartaz completo. E este festival é sempre interessante. Tem sempre lá bons nomes. Eu vi, por exemplo, Sal, vi Criatura, Cassete Pirata, vi Cláudia Pascoal, que surpreendeu, vi Javiera Mena e uma mama dela. Peço desculpa, mas aconteceu. Quem nunca, ok? Também vi Joana Espadinha, já vi lá a Surma, já vi lá Samuel Lúria, Márcia, The Legendary Tiger Man, Conan Osiris, Mazgani, Manel Cruz,
Bonga, o próprio Bonga, já vi Capitão Fausto, tipo, já vi lá grandes nomes. Ai, foi lá que eu vi, exatamente, First Blood After Coma com a banda de música de Mateus. Já foi a segunda vez que eu vi, mas mesmo assim, pá, recomendo muito. Ou seja, é um festival gratuito, um festival com entrada gratuita, é um festival pet friendly. Também já vi lá jogos da seleção, que se calhar é o que vai acontecer este ano também. Também há Mundial, certo? Também há Mundial. Deixem cá ver. 17/6 e 23/6. Ok, não coincide porque é 19 e 20 de junho. Mas pá, vamos então falar do cartaz deste ano, que tem nomes como Expresso Transatlântico, Linda Martini, Tiago Cruz e Holanda no primeiro dia. Ok, muito forte, muito forte. Aqui já, eu só não conheço este Tiago Cruz. Quem é que é Tiago Cruz? Será que é DJ? Acho que é DJ e supostamente é o fundador ou o criador do Festival Nómadas. Ok, está explicado porque é que eu não conheço. Mas pronto, ou seja, tens um DJ, tens uma pessoa mais pop que é a Yolanda e depois tens pessoal mais alternativo como Expresso Transatlântico e Linda Martini. Acho que agrada a toda a gente. Depois, no dia 20, tens Sérgio Godinho, IBSX Jor, Mão Morta, MXGPU, Fidju Kitchora e Capital da Bulgária. Ou seja, pá, acho que tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. O que eu costumo fazer é, quando estava noutra vida de solidão, depressão, dor e trevas, ok? E era uma pessoa solteira, que pá, já nem sei que vida era essa. Andava perdido, ok? Andava perdido neste retângulo à beira-mar plantado. Pá, o que eu fazia era, ia aos 2 dias, acampava no parque de campismo de Vila Real e depois ia ao festival, ok? Era o que eu fazia. Estacionava o carro no parque de campismo e depois andava sempre a pé. Porque aquilo é relativamente perto, dá para fazer umas caminhadas. Tem o Parque do Corgo, que é onde se realiza o festival. É bué da bonito, dá para andar lá e tudo. Era isso que eu fazia. Por isso, agora eu tenho a missão de tentar convencer Senhora Engenheira e Mr. Faustini a ir. Não sei como é que vai ser a dinâmica com o Fausto, porque não sei até que ponto ele irá curtir Linda Martini, por exemplo. E tipo, se ele não curtir, será que eu não tenho de o entregar novamente ao canil? Estás a perceber? É complicado. É complicado. Mas pronto. Pá, está um cartaz bué da fixe. E lá está. É de incentivar estas cenas gratuitas, ok? Também já saíram os primeiros nomes do Medo a Mais, que pá, que é uma cena que eu nunca fui e já ouço falar ao tempo e que este ano terá a sua edição entre os dias 22 e 25 de julho de 2026, com entrada livre e campismo gratuito. Pá, eu nunca lá fui, por isso não sei como é que são as condições do campismo, mas pá, gostava de ir lá um dia. E já temos a confirmação de Da Chic, Mães Solteiras e Mr. Galini. Por isso, 3 bons nomes para uma cena grátis. Por isso, pá, é bom que estas cenas continuem a acontecer. Porque pá, investir na cultura é sempre bom para um povo. Por isso, E por falar nisso, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. E pá, nas recomendações culturais só temos música, ok? Tenho aqui 4 álbuns, todos estrangeiros. E pá, começamos com o novo álbum dos Foo Fighters, Your Favorite Toy. E pá, o meu toy favorito é este. Amor pode parecer simples, mas a verdade é que eu queria também dar os parabéns a quem ganhou o Festival RTP da Canção. Em relação ao boicote que nós tentamos que façam um boicote ao Festival da Canção, porque eu percebo que a rapaziada precisa de se mostrar e estão no início de carreira e é bom para eles e acho que fazem muito bem. Só que nunca digam que a cultura e a política não se misturam. Porque a cultura
é a melhor arma contra alguns sistemas políticos, como o assassino de crianças Netanyahu e como o son of a bitch Donald Trump, em português, filho da puta. Pá, primeiro só um pequeno à parte, o Toy dizer son of a bitch, que em português é filho da puta, entrega completamente a idade. Ok? Entrega completamente a idade, é tipo, bro, nós percebemos o que era, ok? Mas tinhas de escolher. Ok, quiseste reforçar a ideia, mas tipo, não sei até que ponto o Trump vai estar no seu sofá a ver TikTok e vai lá aparecer ele. Oh, olha-me este gajo a chamar-me filho da puta na minha língua. Oh. Tipo, acho que não é assim que funciona, mas pronto. Novo álbum dos Foo Fighters, eles vêm cá a Portugal em 2026, já vêm ao Alive. Pá, imaginem, será um bocado ingrato ver Foo Fighters sem o Taylor Hawkins, ok? Será um bocado ingrato. De certeza que já não estão no auge da sua carreira, mas deixem cá ver. Este é o 12º álbum da banda, por isso, pá, não sei, estão aqui a aparecer críticas. Ok, pá, tem aqui uma crítica da Euronews até a falar bem. Eles depois fizeram um ranking de discos dos Foo Fighters. Pá, estava aqui a ler e até concordo com algumas cenas. Imaginem, Foo Fighters tem provavelmente um dos meus discos favoritos, que é o The Color and the Shape, de 1997. Depois, tipo, eu lembro-me do lançamento de Wasting Light, de 2011, que tipo, ouvi o álbum de início ao fim várias vezes, mas desde aí nunca houve assim mais nada que me marcasse profundamente, estás a ver? E eles aqui ainda metem o But Here We Are, de 2023, que foi o primeiro álbum sem o Taylor Hawkins, mas pá, não sei, não me bateu assim tanto, estás a ver? E este ainda só ouvi uma vez, gostei, ok? Não vou dizer que odiei, que não odiei. Aliás, é muito difícil odiar Foo Fighters. Podes não achar a cena mais incrível de sempre, mas também não é mau, vais a ver? E então vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Count in the Echo. Some things you can't divide, some things you can't define, sometimes you can't decide, do I, some things you can't divide, some things you can't divide. Depois, pá, outra banda que vem a Portugal este ano, temos os Freako, que são uma banda que vem a paredes de coura este ano, se não fizerem como no ano passado e cancelarem à última da hora, que lançaram o álbum Something Worth Waiting For. E a Pitchfork diz o seguinte: no seu segundo álbum, a banda de Chicago adiciona arranjos expansivos ao seu som caseiro, buscando o maximalismo teatral dos seus antecessores do indie rock da geração millennial. Pá, eu gostei, não bateu tanto como o álbum de estreia, que eu adorei, mas já, pá, gostei. E vai estar aí a tocar, pode ser a música que fecha o álbum, Dear Bicycle. I'm waiting for you outside. We've got things to do. There's alley streets. Depois, pá, eu ia falar aqui de um álbum e agora descobri que, pá, que afinal que é só uma versão deluxe de um álbum que saiu no ano passado. Que, pá, que é o álbum da Lau Fei, que eu acho que nunca tinha ouvido falar. Pelo menos não me lembro das capas dos álbuns dela. Que lançou o álbum A Matter of Time, The Final Hour. E pá, eu agora é que reparei aqui a ouvir a discografia dela, que ela em 2025 tem um álbum chamado A Matter of Time. E por acaso eu lembro-me de ver esta capa em alguns tops de algumas pessoas, por isso, isso explica. Mas então pá, eu vou ler a crítica que a Pitchfork fez deste A Matter of Time do ano passado, porque basicamente
a versão que saiu este ano só tem mais algumas músicas, por isso, Mas então diz assim: a cantora islandesa não apenas evoca as tradições do Great American Songbook, ela as interpreta, questiona e satiriza, adicionando um toque bem-vindo aos seus maneirismos retro. Pá, eu gostei. Ok, gostei. É uma cena mais pop, mas achei interessante. E então vai estar aí a tocar a música Carousel. You signed up for one hell of a one-man show, tangled in ribbons, a lifelong wool. Aren't you sorry that you fell onto this carousel? This city of acrobats, of clowns and illusory traps. E pá, para terminar, o melhor álbum que eu ouvi esta semana é o álbum da Bia Soul, Pornografia Auditiva. E pá, lá está, mais uma vez, foi mais uma recomendação daquele miúdo que eu falei na semana passada, o Pietro Reis, que falou deste álbum. Eu, ok, miúdo, eu curto de ti, vou ouvir. E pá, cuidado, ok? Cuidado. Isto trouxe vibes, olhem, nem de propósito, isto trouxe vibes da nossa viagem à Normandia, que está agora a comemorar mais um aniversário. Na semana de publicação deste podcast completará mais um aniversário. E pá, foi muito forte no que toca à putaria, ok? Muito forte no que toca à putaria. E lá está, pá. E, mais uma vez, é uma mulher a fazer este tipo de música. Em certo ponto, faz lembrar a MC Carol de Niterói, que eu disse de Madureira. Ei, eu disse de Madureira no pré-pod. Peço desculpa. MC Carol de Niterói. Por isso, pá, gostei muito. É um bom álbum para quebrar tabus, ok? Se calhar é o álbum com mais putaria que eu ouço em loop desde o vício inerente da Marina Sena de 2023. Por isso, pá, recomendo muito Bia Soul com Pornografia Auditiva. E pá, vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, que é logo para dizer ao que vem. Preliminar. Me chama de puta, vê se inspira no teu amigo. Chega chupando pra não me machuca. Se a tua pica for como foto, a vara grande calma só catuca. Raspei buceta, fiz até chuca. E no cozinho passei pela house. Troquei lençol, limpei espelho pra conhecer esse teu lado mal. Preliminares, eu vou botar você pra chupar essa buceta. Se não chupar gostoso, vai arruma treta. Vou te expor no grupo das... E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Agora tenho de me despachar porque vão acontecer em mais cenas ainda hoje. Mas ficarão para o próximo episódio. Por isso, já sabem. 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. E mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.